Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e neste vídeo vamos resolver o exame estadual unificado Rússia 2023. Portanto, este que é o famoso EGE de matemática. É um exame russo, é muito conhecido, não é, aqui na Rússia. Portanto, hoje vamos resolver a primeira parte deste exame e no próximo vídeo vamos resolver a segunda parte. Então, sem mais demora, vamos para a resolução. Exercício 1. O triângulo ABC está inscrito em um círculo centrado em O. O ângulo BAC é 32. Encontre o ângulo BOC. Dê sua resposta em graus. Portanto, este é o exercício número 1. Exercício de geometria. Nos foi dado um triângulo ABC, que vamos lá representar em diante a figura. Portanto, nós temos um triângulo ABC inscrito em um círculo centrado em O. Portanto, nós temos o círculo centrado no ponto O, que tem um centro no ponto O, e sobre este círculo está inscrito um triângulo ABC. Tá? Está inscrito quer dizer que o triângulo está por dentro. Sabendo que o ângulo BAC é igual a 32, e nos pedem para determinar o ângulo BOC. Este exercício é muito simples. Para determinar este ângulo, nós simplesmente vamos aplicar um certo teorema. Então, o que é que diz este teorema? Vamos lá enunciar o teorema. Este teorema é o famoso teorema do ângulo inscrito, que diz que o valor do ângulo inscrito é igual a metade do valor do ângulo central, baseado no mesmo arco. Você tem o mesmo arco, então o ângulo inscrito, o valor do ângulo inscrito é a metade do valor do ângulo central, tá? Então nós temos o centro, o ângulo, não é, baseado neste arco, portanto o ângulo central, o ângulo BOC é o dobro deste ângulo inscrito. É isso que eu fiz referência. Então, para resolver esse exercício, eu apliquei este teorema e eureka! Então, isso significa que o ângulo BOC é o dobro do ângulo BAC. Então, se nós já conhecemos o ângulo BAC, para determinar o ângulo BOC, basta simplesmente multiplicarmos por 2 o ângulo inscrito. Então, o ângulo BOC será igual a 2 vezes 32 e o ângulo BOC será igual a 64 graus, tá? É a resposta em graus. Então, encontramos o ângulo BOC é igual a 64 graus. Resolvemos assim o exercício número 1. Vamos para o exercício número 2. No primeiro vaso cilíndrico, o nível do líquido chega a 16 centímetros. Esse líquido foi despejado no segundo vaso cilíndrico, cujo diâmetro da base é 2 vezes maior que o diâmetro da base do primeiro. A que altura estará o nível do líquido no segundo recipiente? Dê sua resposta em centímetros. Este é mais um exercício muito interessante. Aí vamos começar por representar as figuras, não é? Nesse contexto, os dois cilindros. Nós temos aqui um vaso cilíndrico, não é? Tem um formato de um cilindro. Então vamos representar a figura, né? Os dois cilindros. O primeiro cilindro possui um certo líquido e esse líquido chega a 16 centímetros, o que significa que esta é a altura 1, a altura do primeiro cilindro, é igual a 16 centímetros. Contém um certo líquido. Esse líquido foi despejado no segundo vaso, quer dizer que foi transferido este líquido do primeiro vaso para o segundo, cujo diâmetro da base, é 2 vezes maior que o diâmetro da base do primeiro. Quer dizer que nós temos aqui o diâmetro 2 do cilindro 2 é o dobro do diâmetro da base do cilindro 1. E este líquido a ser despejado aqui, claramente que ele vai atingir uma certa altura, vamos chamar de altura 2. Então nós temos aqui o cilindro 1 e o cilindro 2. E o que é que nos pedem para determinar? Nos pedem para achar a altura, para dizer, né, em que altura estará o nível do líquido no segundo recipiente, para determinar a altura 2. Então, para determinar a altura 2,
Vamos recordar inicialmente a fórmula do volume de um cilindro, né? Este também é um exercício trivial. A fórmula do volume de um cilindro, não é? Diz que o volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. A área da base, portanto a base é um círculo, então é a área do círculo. Π vezes o raio ao quadrado. Então também é trivial. Então vamos determinar o volume do primeiro cilindro, o volume do segundo cilindro e depois fazer uma consideração. Que consideração? Vamos ver que o líquido é o mesmo. Quer dizer que o líquido não altera. Significa que o volume é o mesmo. Então só foi mudado o formato, não é? Nesse contexto dos cilindros, mas o volume é o mesmo. A quantidade de partículas que foi despejada no primeiro vaso cilíndrico é a mesma quantidade que foi despejada no segundo vaso. Tá? Então, praticamente o volume é o mesmo, tá? A quantidade de líquido é a mesma. Então é isso aí, vamos determinar primeiramente o volume 1. Então, volume 1 será igual a área 1 vezes 16. 16 é a altura 1, que já nos foi dada. Então, a área 1, a área da base 1, atenção que esta base é circular, então a área 1 é igual a π vezes o raio 1 ao quadrado. Uma vez que nós não temos o raio, mas temos o diâmetro, não é? Da base, portanto o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é a metade do diâmetro. Nós temos aqui uma consideração interessante, por isso é que nós temos que aplicar esta fórmula, que diz que o diâmetro da base, não é, no segundo cilindro é o dobro, é 2 vezes maior que o diâmetro da base do primeiro. Quer dizer que o diâmetro 2 é 2 vezes o diâmetro 1, tá? É o dobro. Então posso, ao invés de representar o raio 1, represento sob forma do diâmetro, tá? Raio 1 é igual ao diâmetro 1 sobre 2. Como está tudo isso ao quadrado, então teria diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Daí que o volume 1 seria igual tanto a 4π vezes o diâmetro 1 ao quadrado. Tanto, por que 4π? Atenção que a área 1 é igual a π vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Este 16 dividindo por 4 vai dar 4, não é? Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então, teria que o volume 1 seria igual a 4π vezes diâmetro 1 ao quadrado. Tá? Encontrado o volume 1, vamos achar o volume 2, utilizando a mesma fórmula. Então, o volume 2 será igual a área 2 vezes a altura 2. A base de igual modo é circular. Então, a área 2 é igual a π vezes o raio 2 ao quadrado. E o raio 2 não temos, então isso será igual ao diâmetro 2 sobre 2. Daí que a área 2 será igual a π vezes o diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. E o volume 2 será igual a π vezes o diâmetro 2 ao quadrado sobre 4 vezes a altura 2. Então temos ali que o volume 2 será igual, portanto, o diâmetro 2 é o dobro do diâmetro 1, como ele fez aqui a referência. Tá? O diâmetro 2 é 2 vezes o diâmetro 1, como está tudo isso ao quadrado, então isso sai 4, diâmetro 1 ao quadrado. 4 por 4 simplificamos e resta apenas π vezes d1 ao quadrado vezes altura 2. Este é o volume 2. Encontrados os volumes, uma vez que eu fiz a referência que a quantidade de partícula é a mesma, tanto o volume do líquido não alterou, simplesmente foi alterado o formato do cilindro, o que significa que os volumes são iguais. Eu faço aqui essa consideração trivial, que o volume 1 é igual ao volume 2, e em diante, igualo essas duas expressões, simplifico, portanto, 4π diâmetro 1 ao quadrado, ou seja, π diâmetro 1 ao quadrado por π diâmetro 1 ao quadrado, e resta o 4. Quer dizer que a altura 2 é igual a 4 centímetros. Tá? Que conclusão podemos chegar aqui? A altura do tanto líquido no segundo recipiente é igual a 4 centímetros. Quer dizer que se o volume é o mesmo, só alteramos o formato, a altura reduz, tá? Foi reduzida a altura. Então, encontramos a altura 2 igual a 4 centímetros e resolvemos esse número 2. Então, vamos fazer esse número 3. Há um total de 25 bilhetes no Manual de Bilhetes de Biologia. Apenas em 2 bilhetes, há uma pergunta sobre cogumelos. No exame, o graduado recebe um bilhete selecionado aleatoriamente dessa coleção.
Encontre a probabilidade de que este bilhete contenha uma pergunta sobre cogumelos. Este também é um exercício muito simples, um exercício de probabilidade. Então nós temos aqui 25 bilhetes no manual de bilhetes de biologia e apenas em 2 bilhetes há uma pergunta sobre cogumelos. Então isto é praticamente trivial, né? O que é isso de probabilidade? Inicialmente vou considerar o número total de bilhetes no manual de biologia igual a 25 e o número de bilhetes com perguntas sobre cogumelos igual a 2. Então, simplesmente vamos dividir, né? Probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis, nós temos quantos bilhetes que contém a pergunta sobre cogumelos? 2. Número de casos possíveis é o número total de bilhetes. Então a probabilidade será igual ao número de casos favoráveis, 2, que divide pelo número de casos possíveis, 25. Ou seja, 2 sobre 25. Isso é igual a 0,08. Então a probabilidade é igual a 0,08, ou simplesmente 8%. Então resolvemos assim o exercício número 3, um exercício muito simples. E vamos para o exercício número 4. Um dado simétrico é lançado 3 vezes. Sabe-se que a soma dos pontos saídos é igual a 6. Qual é a probabilidade do evento de sair 3 pontos pelo menos uma vez? Mais um exercício de probabilidade. O que nós vamos fazer para resolver esse exercício? Vamos aplicar um truque muito simples, não é? Então já sabemos que a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Esta é uma fórmula já conhecida. Quantos pontos saídos nós temos? Nós temos 6, portanto a soma dos pontos saídos é igual a 6. A ideia é que em cada um desses casos, portanto, vamos considerar 3 casos, no primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Em cada um dos lançamentos, nós temos que ter a soma dos pontos saídos tem que ser igual a 6. Então, este é o truque que nós vamos aplicar para solucionar esse exercício. Primeiro caso, uma vez que a soma tem que ser igual a 6, e só são, portanto, 3 lançamentos, né? Então, vamos considerar que primeiro eu tenho 1 mais 1 mais 4 igual a 6. Portanto, é praticamente fazer aqui uma combinação dos números cuja soma é igual a 6. Tá? Primeiro temos 1 mais 4 igual a 6. No segundo caso, vamos supor que eu tenha 1 mais 2 mais 3 também será igual a 6. No terceiro caso, eu tenho 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Então, fiz aqui uma combinação desses números, né? E a soma desses números saídos tem que ser igual a 6. Em cada um desses casos, eu tenho 6. Mas a ideia não fica por aqui, pois eu não terei sempre 1, 1 e 4, ou 1, 2, 3, ou 2, 2, 2. Portanto, 2, 2, 2 terei uma única vez, né? Portanto, a possibilidade de eu ter 2, 2, 2 é uma única vez. Já 1, 2, 3 e 1, 1, 4, né? Eu posso ter um certo número aqui de combinações. Eu posso ter 1, 4, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Então, este é o que eu vou fazer no passo a seguir. Tá? Vou fazer uma combinação, não é? Tanto analisar os outros casos que eu posso, tanto outros casos de ocorrência, né? Então vamos lá. Eu tenho o primeiro caso, vamos supor que no primeiro lançamento eu tenha 1, 1, 4, portanto isso tem que dar 6. Depois eu tenha 1, 4, 1 e por fim eu tenha 4, 1, 1. Todos esses casos, portanto eu tenho 6. Os pontos saídos têm que ser igual a 6. Então aqui eu tenho quantas combinações eu posso fazer aqui para obter 6? 3. Tenho 1, 2, 3. Né? Então aqui eu tenho, portanto, o número de combinações, de modo que a soma dos pontos saídos seja igual a 6 é igual a 3. Tenho 1, 1, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1. Portanto, eu tenho 3. Depois, vou fazer o mesmo aqui. Quantas combinações eu tenho aqui? Aqui eu tenho, portanto, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Quantas combinações eu tenho aqui, de modo que a soma dos pontos saídos seja igual a 6. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações.
Então aqui eu tive 6 combinações. No primeiro eu tive 3, no segundo eu tive 6 combinações. E por último aqui eu tenho apenas uma única combinação. Portanto, se eu combinar 2, 2, 2, a soma disso será igual, portanto, é igual a 6. Então tenho apenas uma única combinação. Então, qual será a probabilidade neste caso? A probabilidade nesse contexto será, o número de combinações. Portanto, eu tenho aqui que somar esse número de combinações. Este que será nesse contexto o meu número de casos possíveis. O número de casos possíveis será a quantidade de combinações que eu posso efetuar, de modo que os pontos saídos sejam igual a 6. Então eu tenho 3 mais 6 mais 1, isso é igual a 10. Então o número de combinações é igual a 10. E a soma dos pontos saídos é 6. Daí que a probabilidade será, nesse contexto, o número de casos favoráveis, que é 6, sobre o número de casos possíveis, que é o número de combinações que eu posso efetuar para obter o número de pontos saídos 6. Então será igual a 6 sobre 10. Daí que probabilidade é igual a 0,6 ou simplesmente 60%. Esta foi a resolução do exercício número 4. Se tiveres uma dúvida ou uma outra ideia, pode escrever aí nos comentários, tá? Então vamos para o exercício número 5. No exercício número 5, nos pedem para resolver a seguinte equação exponencial: 3 expoente x menos 5 igual a 81. Esta é uma equação exponencial muito simples. O grande objetivo vai consistir em igualar as bases. Uma vez que aqui eu tenho a base 3 e aqui eu tenho como expressão à direita 81. Então vou começar por fazer a decomposição do 81. Mas antes, aplico uma propriedade de potência para separar essa potência em duas. Portanto, no produto de duas potências. Isto é, 3 expoente x que multiplica por 3 expoente menos 5 igual a 3 expoente x menos 5. Isto é a propriedade da multiplicação de duas potências de mesma base e expoentes diferentes. Mantém uma única base, soma os expoentes, ou então separa-se as potências em duas com a mesma base e expoentes diferentes. Isso é igual a 81. Em diante, faço a decomposição do 81. 81 por 3 vai dar 27. 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. 3 que divide por 3 igual a 1. Então 81 em potência é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isto é igual a 3 expoente 4. Aplicando a mesma propriedade de potência. Manter uma única base e soma os expoentes. Então 81 é igual a 3 expoente 4. Portanto, substituo. Então obtenho a seguinte expressão: 3 expoente x que multiplica por 3 expoente menos 5. Atenção que essa expressão está aqui a multiplicar. Vai passar no membro direito a dividir. Então 81 é igual a 3 expoente 4. Por isso eu obtenho 3 expoente 4 que divide por 3 expoente menos 5. Em diante eu tenho aqui divisão de duas potências de mesma base e expoentes diferentes. O que eu faço? Mantenho uma única base e subtraio os expoentes. Atenção que teria, portanto, 3 expoente x será igual a 3 expoente 4, né? Menos menos 5. Menos vezes menos vai dar mais, então mais 5. E 4 mais 5 é igual a 9. Daí que 3 expoente x será igual a 3 expoente 9. Igualadas as bases, posso ignorar essas bases, né? Simplificá-las e igualar os expoentes. Daí que x é igual a 9. X igual a 9 é a raiz e a solução desta equação exponencial. Então resolvemos esse número 5 e vamos para esse número 6. No exercício número 6, nos pedem para encontrar o valor do seno de 2α se cosseno de α for igual a 0,6 e o ângulo α pertencer ao intervalo de π a 2π, portanto, o intervalo aberto de π a 2π. Como é que nós vamos solucionar esse exercício? É muito simples, vamos recordar a fórmula, portanto, do seno de 2α, que é o arco duplo seno, portanto, o arco duplo seno igual a 2, que multiplica seno de α, que multiplica por cosseno de α. Sabendo que cosseno de α é igual a 0,6, então posso substituir aqui, né? E resta apenas o seno de α. Então, o seno de α, o que é seno de α? Vou mais uma vez recordar uma fórmula importante, que é a lei fundamental da trigonometria, que diz que o quadrado tanto do cosseno somando pelo quadrado do seno é igual a 1. Portanto, cosseno ao quadrado de α mais seno ao quadrado de α é igual a 1.
A partir daí posso isolar seno de alfa. Isolando seno de alfa, eu caio na seguinte expressão. Seno de alfa igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, vou praticamente substituir o valor dado do cosseno aqui e aqui. Portanto, obtenho a seguinte expressão. De uma forma mais simplificada, teria aqui seno de 2α é igual a mais ou menos 2 cosseno de alfa, que multiplica pela raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, estou aqui a substituir inicialmente a expressão do seno e assim já posso substituir, portanto, o valor dado. Seno de 2α será igual a mais ou menos 2, que multiplica pelo valor do cosseno de alfa dado, 0,6, que multiplica pela raiz quadrada de 1 menos 0,6, tudo isso ao quadrado. Inicialmente vou achar o valor de 0,6 ao quadrado, portanto 0,6 ao quadrado é igual a 0,36 e multiplicar 2 por 0,6. Portanto 2 vezes 0,6 é igual a 1,2. Então seno de 2α será igual a mais ou menos 1,2, que multiplica pela raiz quadrada de 1 menos 0,36. Portanto, 1 menos 0,36, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, então isto será igual a 0,8. Só vocês fazerem um cálculo aí em casa, verificarem, tá? Então, seno de 2α será igual a mais ou menos 1,2, que multiplica por 0,8. 1,2 vezes 0,8 será igual a 0,96. Então, seno de 2α será igual a mais ou menos 0,96. Então, temos aqui dois valores, tá? Então, temos o valor positivo e o valor negativo. Agora, vamos saber quais dos valores nós escolheremos, se é o valor positivo ou o valor negativo. Para tal, nós precisamos saber o intervalo de validade de alfa, tá? A condição dada. Portanto, alfa pertence ao intervalo aberto de π a 2π. Então, vamos no círculo trigonométrico para saber, portanto, onde é que o seno é positivo e onde é que o seno é negativo. Atenção que de π a 2π, se vermos bem, no círculo trigonométrico nós temos aqui 0, π sobre 2, π, 3π meio e 2π. Então ele diz que o intervalo de validade é este aqui de baixo, abaixo do eixo dos cossenos. Então estamos a falar de π, não é, a 2π. De π a 2π, nós podemos ver que nós temos quantos quadrantes aqui? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então no terceiro e quarto quadrante, qual é o sinal do seno? O seno é negativo. Tá? O seno é negativo no terceiro e quarto quadrante. Se o seno é negativo, então nós, uma vez que nós obtivemos dois valores, né, valor positivo e negativo, então quais dos valores nós temos que escolher? Claramente temos que escolher o valor negativo. Nesse contexto, o seno de 2α será igual a menos 0,96. Tá? Pois o ângulo alfa pertence aqui ao intervalo, não é, já indicado, terceiro ou quarto quadrante. Assim resolvemos esse número 6. No caso de dúvida, escreva aí nos comentários. Ou se tiver uma ideia diferente, pode escrever aí nos comentários. Então vamos para esse número 7. A figura mostra o gráfico de uma função diferenciável, isto é, y igual a f de x. São marcados 9 pontos no eixo das abscissas, x1, x2 até x9. Encontre todos os pontos marcados onde a derivada da função f de x é negativa. Digite o número desses pontos em sua resposta. Portanto, nos foi dado um gráfico, né? Posso já começar por representar este gráfico. E este gráfico representa uma função diferenciável, tá? Y igual a f de x. A função que ela pode ser derivada em função ao argumento, nesse contexto em função a x. Foram marcados 9 pontos, x1, 2 até x9. E nos pedem para encontrar a derivada da função, né, nesses pontos marcados em que a função é negativa. Portanto, diz aí que encontre todos os pontos marcados onde a derivada da função é negativa. Quando é que a função é negativa? Aí que nós temos que saber. E quando é que a função é positiva? É só termos em conta o intervalo de crescimento e decrescimento da função. E quando é que teremos isso? Olhando graficamente, nós não temos aqui valores, mas nós podemos fazer uma indagação em termos de intervalo de crescimento e decrescimento. Vamos lá, no ponto x1, nós temos que aqui, né, a função vai fazer o quê? A função está a crescer.
Tá? A função cresce no x1, x2, até um ponto desconhecido, que se encontra no intervalo de x2, x3. E a função decresce, vai decrescer x3, x4, x5, até um outro ponto aqui, está em x5 e x6. Tá? Mais uma vez volta a crescer, né, e a decrescer. Então é muito simples, é trivial. Uma vez que este é o gráfico desta função diferenciável, nós só precisamos saber o intervalo de crescimento e decrescimento. Onde a função cresce, ela é positiva, e onde a função decresce, ela é negativa. Atenção que esta é uma função diferenciável. Daí que, no ponto x1 e x2, a função cresce. Então nós temos aqui ponto positivo. x1 e x2 são positivos. Depois a função decresce no ponto x3, x4, x5. Então nós temos aqui negativo, negativo e negativo. Mais uma vez a função volta a crescer no ponto x6, x7 e x8. Então nós temos positivo, positivo e positivo. No ponto x9, a função decresce. Então nós temos aqui negativo. Ele nos pede para encontrar os pontos marcados onde a derivada da função é negativa. É só contarmos quantos pontos correspondem, não é, ao sinal negativo, que fazem com que a função seja negativa, essa função diferenciável. Então nós temos x3, x4, x5 e o x9. Então 1, 2, 3 e 4. Então muito rapidamente, tranquilamente, podemos dizer que os pontos com sinais negativos são os pontos x3, x4, x5 e x9. Esses são os pontos com sinais negativos. E são 4 pontos, podemos dizer como resposta. Portanto, o número de pontos marcados onde a derivada da função é negativa igual a 4. Como resposta, então encontramos 4 pontos. E assim resolvemos esse número 7. Vamos para esse número 8. O localizador do batiscafo, que mergulha uniformemente verticalmente para baixo, emite um sinal ultrassônico com frequência de 749 MHz. O receptor registra a frequência do sinal refletido no fundo do oceano. A velocidade de submersão do batiscafo, em metros por segundo, e as frequências estão relacionadas pela relação velocidade de submersão do batiscafo é igual a C, a velocidade do som na água, que multiplica pela frequência final menos a frequência inicial, que divide pela frequência final mais a frequência inicial, onde C é igual a 1500 metros por segundo, é a velocidade do som na água. A frequência inicial F0 é a frequência do sinal emitido em MHz. E a frequência final F é a frequência do sinal refletido também em MHz. Encontre a frequência do sinal refletido em MHz se o batiscafo estiver afundando a uma velocidade de 2 metros por segundo. Portanto, nos foi dada aqui uma relação e nos pedem para determinar o valor da frequência do sinal refletido, portanto, o valor da frequência final. Como é que vamos resolver esse exercício? É muito simples, vamos inicialmente retirar os dados e depois desdobrar esta fórmula, isolar a frequência do sinal refletido. Então, isto é que eu faço para solucionar esse exercício. Retiro inicialmente os dados. Então, temos a frequência inicial é igual a 749 MHz, a frequência do sinal refletido inicialmente. Temos a velocidade do som na água, 1500 metros por segundo. Temos a velocidade com que ele vai afundando, que é igual a 2 metros por segundo. E nos pedem para determinar a frequência do sinal refletido, tá? Essa frequência final. Retirados os dados, vamos para a resolução. Mas antes tenho que desdobrar esta fórmula. A fórmula dada, velocidade é igual a velocidade do som na água, que multiplica pela frequência final menos a frequência inicial, que divide pela frequência final mais a frequência inicial. Então eu faço aqui um sistema cruzado, não é? Que eu tenho um subentendido, 1 multiplicando por essa expressão vai dar a mesma expressão, e essa expressão multiplicando por V, depois tenho que aplicar a distributiva. Não é? Ao mesmo faço para essa expressão aqui, C que multiplica por F menos F inicial. Então faço isso e obtenho a seguinte expressão. Velocidade final, que multiplica pela frequência final, mais a velocidade final, que multiplica pela frequência inicial, é igual a C
que é a velocidade do som na água, que multiplica pela frequência do sinal refletido final, menos C, que multiplica pela frequência inicial. Em diante, o que eu faço? Essa expressão está aqui a somar, passa no membro esquerdo a subtrair. E essa expressão está aqui a somar, passa no membro direito a subtrair. Então, estou aqui a agrupar os termos semelhantes, de tal forma que eu possa isolar a frequência final. Então, obtenho a frequência final evidenciada, que multiplica pela velocidade final, né, menos a velocidade do som na água, igual à frequência inicial evidenciada, que multiplica pela seguinte expressão, menos a velocidade final, menos a velocidade do som na água. E aqui eu já posso praticamente isolar, né, a frequência do som refletido. Então, a frequência será igual. Essa expressão está aqui, portanto, a multiplicar passa no membro direito a dividir e automaticamente evidencia o sinal, né? Então, obtenho a seguinte expressão. A frequência final será igual à frequência inicial que multiplica. Aqui, evidenciando o sinal, teria a velocidade positiva e a velocidade do som na água também positiva. Portanto, menos 1 evidenciado aqui no numerador, que divide, evidenciando também, mais uma vez, o sinal aqui, teria, portanto, C menos a velocidade. Então, menos que divide por menos vai dar mais. Então, que divide por C menos V. Esta é a fórmula para encontrarmos, então, a frequência em MHz do sinal refletido. Em diante, substituo esses dados nesta fórmula. Então, obtenho que a frequência final será igual a 749, que é o valor da frequência inicial. Tudo isso que multiplica por 2, velocidade, mais a velocidade do som, 1500, que divide por 1500 menos 2. Efetuando este cálculo, tanto utilizem uma calculadora ou fazendo um rascunho, e obtenho então essa expressão, né? 1502, que multiplica por 749, que divide por 1498, e isto é igual a 751 MHz, tá? Em MHz. Então, posso dizer como resposta, a frequência do sinal refletido igual a 751 MHz. Resolvemos esse número 8 e vamos para esse número 9. Na primavera, o barco vai contra a corrente do rio 1/2 vezes mais devagar do que a corrente. No verão, a corrente fica 1 km por hora mais lenta. Portanto, no verão, o barco vai contra a corrente 1/2 vezes mais devagar do que a corrente. Encontre a velocidade da corrente na primavera em km por hora. Portanto, nos foi dado um exercício muito interessante, em que nós temos o movimento do barco relativamente à corrente em dois casos. Nós temos aqui o movimento de um barco em dois casos. No primeiro caso é na primavera e no segundo caso é no verão. Então, o barco ele vai contra a corrente em função a esses valores, não é? Esta é uma fração mista. Atenção que esta é uma fração mista. Fração mista é toda fração que envolve 3 operações matemáticas. Primeiramente, você tem que multiplicar este valor frontal com o denominador, o resultado somar com o numerador e, mais uma vez, dividir pelo denominador. Então, 1 vezes 3 mais 2 que divide por 3. Então, este é o valor desta fração mista. O mesmo vocês fariam aqui nesta fração mista. Então, o barco vai contra a corrente do rio em função deste valor, não é? Vezes mais devagar do que a corrente. Este é o primeiro caso, na primavera. E no verão ele fica 1 km por hora mais lenta. Então aqui existe um segredozinho que vocês devem ter em conta. Quer dizer que a velocidade da corrente é menos 1 unidade no verão do que tanto na primavera. Então vocês devem ter muita atenção aqui. Aqui existe um segredo. Portanto, no verão, o barco vai contra a corrente 1, tanto vezes 2 mais 1 que divide por 2 vezes mais devagar do que a corrente. Portanto, aqui nós temos aqui uma fração mista, devemos fazer a mesma coisa, multiplicar por 2, somar por 1 e dividir por 2. E nos pedem para encontrar a velocidade da corrente na primavera em km por hora. Para resolver esse exercício muito interessante, eu vou tanto representar isso numa tabela, vou fazer uma interpretação desta teoria, não é, numa tabela. Vou considerar aqui a velocidade do barco na primavera, não é x, portanto, deixa ela inicialmente representar aqui a tabela. A velocidade do barco na primavera eu não conheço, muito menos no verão. Então, vou considerar que a velocidade do barco na primavera é x e no verão também é x.
Já a velocidade da corrente é que eu tenho que ter muita atenção. Também não conheço, vou designá-la como sendo y. A velocidade da corrente na primavera é y. Portanto, aqui até nem temos informações, então é y. Já no verão, a corrente fica 1 km por hora mais lenta, o que significa que no verão a velocidade da corrente é igual à velocidade, não é, da corrente y menos uma unidade, porque ela aqui fica mais lenta 1 km por hora, então é y menos 1. Esta é a interpretação que eu disse que é necessário ter muita atenção, que aqui existe um segredo. Ela é simplesmente subtrair por 1 este valor da velocidade da corrente. A velocidade do barco a jusante, portanto, esta é a velocidade que o barco possui na mesma direção que a corrente do rio, portanto, a velocidade do barco a jusante. Na primavera, né, o que será esta velocidade do barco a jusante? Quando o barco ele vai, não é, vai percorrendo o rio na mesma direção que a velocidade da corrente. O que significa que a velocidade do barco a jusante, não é, na mesma direção da corrente, será igual à soma das velocidades, tá? A velocidade do barco e a velocidade da corrente, porque eles estão a caminhar no mesmo sentido, tá? Então esse é praticamente como se fosse a velocidade total, tá? Que vai ser a velocidade do barco e a velocidade da corrente. Estão a caminhar no mesmo sentido, não é? Então é a soma. Portanto vai ser x mais y. Isto na primavera. No verão, não é? Será a mesma coisa, tá? No verão, ele também vai, tanto percorrer com a mesma velocidade, tanto com uma velocidade igual à velocidade da corrente, tá? Então vai ser x mais y menos 1. Portanto, é só vocês somarem, tá? A velocidade do barco com a velocidade da corrente, não é? Em ambos os casos, no verão e na primavera. Então vão obter essa expressão. A velocidade do barco contra a corrente, atenção que aqui é a velocidade do barco na mesma direção que a velocidade da corrente. Agora a velocidade, por isso é que é soma, não é? Se você aplicar no conceito de relatividade de um barco. E a velocidade do barco contra a corrente, vocês têm que subtrair, porque a velocidade do barco, não é? Vamos considerar o sentido do movimento do barco positivo, então a velocidade da corrente vai ser negativo, isso se direcionarmos o eixo. Então teremos x menos y, essa será a velocidade do barco contra a corrente na primavera, e no verão teremos x menos, entre parênteses, y menos 1. Em diante eu preciso exprimir uma certa equação. Este na realidade é o artifício que eu aplico para solucionar esse exercício. Portanto, a ideia vai consistir em formar um sistema de duas equações a duas incógnitas. As incógnitas são x e y. Portanto, essas são as incógnitas, não é? Que são na realidade o valor da velocidade do barco e o valor da velocidade da corrente. Então eu preciso encontrar esses dois valores. Tá? Eu simplesmente resolver essas duas equações. Tá? Esse sistema de duas equações a duas incógnitas. Mas como é que eu obtive estas duas equações? Como é que eu obtive esse sistema? Então, para demonstrar esse sistema de equações, eu faço uma interpretação desta teoria. O que é que nós temos aqui? Nós temos que no primeiro caso, na primavera, o barco vai contra a corrente do rio 1/2 de vezes mais devagar do que a corrente. Ou seja, a velocidade do barco contra a corrente, x menos y, é igual a x mais y que divide por este valor. Portanto, como eu quero, portanto, isolar este valor, então, portanto, x mais y, não é? Passa inicialmente a dividir. Então eu tenho x menos y que divide por x mais y igual a 1 sobre 1/2 e faço o sistema cruzado, não é? E obtenho então x mais y que divide por x menos y igual a 1/2. O mesmo acontece para essa expressão, tá? Então esta é praticamente a simplificação do enunciado que eu tenho aqui. A velocidade na primavera do barco vai contra a corrente a este número de vezes mais devagar que a da corrente. Então nesse contexto é x mais y que divide por x menos y é igual a 1/2. E no verão, não é? O barco vai contra a corrente 1/2 vezes mais devagar do que, portanto, a corrente. Então obtenho que x mais y menos 1 que divide por x menos y menos 1 é igual a
1 meio, tá? Então, caio nessas duas equações, tá? Esse sistema de duas equações a duas incógnitas. E em diante, se eu preciso resolver esse sistema dessas duas equações, para tal vou inicialmente simplificar ou reduzir cada uma dessas equações. Então, isso é o que eu faço no próximo passo. Então, vou aqui, primeiramente, aplicar sistema cruzados para simplificar ou reduzir cada uma dessas equações. Então, obtenho então que 3x mais 3y é igual a 5x menos 5y. E para a segunda equação, tenho 2x mais 2y menos 2 igual a 3x menos 3y mais 3. Aqui agrupo os termos semelhantes e depois, claramente, que vou somar, né? Então, aqui eu tenho 3x passa nesse membro a subtrair, 5x menos 3x vai dar 2x. E aqui eu tenho 3y, está aqui a somar, passa a subtrair. Eu tenho menos 5y menos 3y igual a menos 8y igual a 0. E, portanto, 3x menos 2x é igual a x. Menos 3y menos 2y é igual a menos 5y. Igual a, tanto, menos 2 menos 3 igual a menos 5. Então, cair numa forma mais simplificada, né? Tanto num sistema em que as equações estão mais simplificadas, e aqui eu já posso resolver muito rapidamente. Mas aqui eu tenho este 2 e o 8, então posso dividir essa expressão por 2, né, para simplificar essa expressão e depois isolar então x, substituindo, portanto, aqui eu vou aplicar o método de substituição, tá? Vou isolar uma variável na primeira equação, depois substituir na segunda equação, achar o valor desta variável e voltar a substituir portanto, na primeira expressão isolada, tá? Nesse contexto, na primeira equação. E assim obtenho, então, o valor dessas variáveis. Mas o meu objetivo vai consistir em achar o valor de y, tá? Pois o y é o valor, nesse contexto, do barco na primavera. Então, é isso que eu faço. Obtenho que x é igual a 4y, né? Estou a isolar aqui o valor. Estou a isolar a variável x para substituir na segunda equação. Então, isolada a variável x é igual a 4y. Então, substituo aqui na segunda equação. Então, obtenho 4y menos 5y igual a menos 5. Isto implica que, portanto, y é igual a 5 e x é igual a 20. Né? Y é igual a 5. Vou substituir aqui. 4 vezes 5 é igual a 20. Encontrei os valores das variáveis, mas o meu propósito não é determinar a variável, ou seja, o valor da velocidade do barco no verão, senão na primavera. Então, o valor, nesse contexto do pedido, é 5 km por hora. Portanto, a velocidade da corrente na primavera igual a y é igual a 5 km por hora. Resolvemos esse número 9, um exercício muito interessante, em que nós aplicamos fundamentos de física, de velocidade relativa de um barco, não é? Um barco ao longo de um rio. Então, você aplicando as fórmulas de física, vocês cairiam no mesmo resultado. Mas aqui fizemos aqui uma interpretação matemática deste problema físico, tá? Então é isso, meus caros. Se você tiver uma dúvida, uma ideia diferente, pode escrever aí nos comentários, tá? Assim resolvemos esse número 9 e vamos ver esse número 10. A figura mostra o gráfico de uma função da forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números inteiros. Encontre o valor da função em menos 12, sendo o gráfico dado aqui abaixo. Portanto, este é o gráfico da função f de x, é uma função, portanto, do segundo grau, em que nós não conhecemos os valores das constantes a, b e c. Tá? Atenção que esta função representa uma parábola, não é? Fórmula geral de uma parábola. Então, é uma equação de segundo grau e ao mesmo tempo é uma parábola, onde a, b e c são números inteiros, tá? Automaticamente está a excluir os números decimais. Então, como é que nós vamos encontrar o valor da função em menos 12? É muito simples, tá? Vamos fazer uma interpretação gráfica. Então, nós temos aqui o gráfico, esta parábola, em que cada quadrado representa 1, tá? Mede 1, tá? 1 metro, 1 milímetro, 1 centímetro, isso vai depender de vocês, tá? Quer dizer que daqui onde temos o 0 até a direita, esse ponto mede 1, aqui também mede 1, então vai ser 2,
medium 3 e assim sucessivamente. O mesmo acontece para a esquerda, tanto para cima e para baixo. Então é isso que eu vou fazer. Como eu tenho aqui 3 parâmetros, A, B e C, então eu tenho aqui que escolher 3 pontos. 3 pontos, de modo que, ao substituir esses pontos na minha expressão dada, eu obtenho em cada ponto uma certa equação. Ou seja, vou obter 3 equações, então vou obter um sistema de 3 equações. E resolvendo esse sistema de 3 equações, eu encontrarei os valores inteiros de A, B e C. Então, o truque, na realidade, para resolver este exercício é este. É considerar 3 pontos no gráfico, em que vocês sabem o valor de x e y. Depois substituir nesta função, formar um sistema de equação. Por exemplo, este ponto. Aqui neste ponto eu conheço o valor de x na horizontal e o valor de y na vertical. Se eu escolher um ponto aqui, eu não conheço nem o valor na horizontal, nem o valor na vertical. Aqui, na realidade, eu teria um valor decimal, tá? Porque está dentro do intervalo, não é de quem? 1, 2, 3, quer dizer, de menos 3 e menos 2. Então, isto vai ser um valor decimal. Eu não quero encontrar valores decimais para A, B e C, eu quero encontrar valores inteiros. Então, eu escolho inicialmente este ponto, tá? Que tem coordenadas, vamos lá. Eu tenho menos 1, menos 2, tá? Na horizontal, menos 2 e na vertical, 1. Primeiro ponto tem coordenada menos 2 e 1. Depois, escolho o segundo ponto. Este ponto aqui tem coordenadas menos 1, menos 2, menos 3 e, portanto, menos 1, menos 2. Tá? Menos 3 e menos 2. E o último ponto tem coordenadas menos 4 e menos 3. Se vocês contarem aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e, tanto menos 1, menos 2 e menos 3. Encontrei os 3 pontos com coordenadas x e y e vou substituir nesta equação, tá? Na função. Então, onde eu tenho y é o valor da função f de x e x é o valor desta variável, tá? Então, substituindo esses 3 pontos na minha função, eu caio num sistema de 3 equações. Como é que nós podemos resolver um sistema de 3 equações a 3 variáveis? Existem diversos métodos. Temos o método de Cramer, temos o método de Gauss, método de substituição, etc, etc. Nós temos diversos métodos, mas neste vídeo, tá? Para esse exercício, eu vou aplicar o método de Cramer. O que vai consistir o método de Cramer? O método de Cramer consiste no seguinte. Eu tenho que determinar as variáveis A, B e C da seguinte maneira. A variável A é igual ao determinante da matriz A, que divide pelo determinante. Tá? B é igual ao determinante da matriz B, que divide pelo determinante. E C é igual ao determinante da matriz C, que divide pelo determinante da matriz. O determinante da matriz delta é, na realidade, o determinante desta matriz à esquerda. Tá? Não incluindo os termos independentes, senão simplesmente os valores à esquerda. Então, o que eu faço inicialmente é determinante da matriz delta são os coeficientes, portanto, é formar uma matriz desses coeficientes, tá? Nesse contexto dessas variáveis A, B e C, tá? Dessas incógnitas. Então, tenho 4, 9, 16, do mesmo jeito como está, tá? Nessa ordem. Não mude nada. 4, 9, 16, primeira coluna. Menos 2, menos 3, menos 4, segunda coluna. E 1, 1, 1, terceira coluna. Acho determinante. Para achar o determinante de uma matriz, existem diversos métodos, mais uma vez. Temos o método de Laplace, temos o método de Sarrus, adicionar linha à coluna, e o método triangular. Vou aplicar o método triangular, que é muito mais rápido. Tanto é multiplicar a diagonal, os elementos da diagonal principal. E, paralelamente, em cada uma dessas diagonais principais e secundárias, devemos formar 2 triângulos, tá? Então, depois de multiplicar os elementos da diagonal principal, paralelamente vou formar um triângulo e, mais uma vez, paralelamente formar um triângulo. E obtenho a seguinte expressão. Tanto 4 menos 3, 4 vezes menos 3 vezes 1 vai dar menos 12, que paralelamente teria 16 vezes menos 2 vezes 1 vai dar menos 32. 9 vezes 1 vezes menos 4 vai dar menos 36, menos da fórmula. Diagonal secundária, 16 vezes 1 vezes menos 3 vai dar menos 48.
Paralelamente, a diagonal secundária, 9 vezes 2 vezes 1 vai dar menos 18. Tá? 9 vezes 2 vai dar 18. E menos 4 vezes 1 vezes 4 vai dar menos 16. E aqui vocês só efetuarem, tá? Vocês vão somar isso e manter o sinal negativo. Aqui é a mesma coisa, vão somar isso e manter o sinal negativo. Só que depois vão multiplicar, menos vezes menos vai dar mais, né? E vão cair neste valor, tá? 2. Então vocês só fazem os cálculos ali em casa e vocês encontrarão 2. Quer dizer que o determinante delta é igual a 2. Determinante dos coeficientes dessas incógnitas é igual a 2. Em diante já posso determinar o determinante de cada um dessas variáveis, tá? Determinante de A, determinante de B, determinante de C. Para determinar o determinante de A, eu tenho que eliminar a coluna de A. Quer dizer, substituir a coluna de A pela coluna dos termos independentes, tá? Então, ao invés de escrevermos a coluna A, os coeficientes da coluna A, eu escrevo diretamente, não é, esses termos independentes, tá? Então, este é o truque que nós vamos aplicar quando nós estamos a resolver um sistema de equações utilizando o método de Cramer. Então, represento a coluna dos termos independentes, 1, menos 2 e 3, e o restante posso reescrever de forma natural. Tá? Menos 2, menos 3, menos 4, 1, 1, 1. Aplico o mesmo método triangular e obtenho a seguinte expressão. Portanto, menos 3 mais 6 mais 8, menos, não é, 9 mais 4 menos 4. Isso é igual a 2. Mais uma vez encontramos 2. Vocês fazem isso em casa com muita calma. No caso de dúvida, escreva aí nos comentários. Em diante, vou achar o determinante de B e C. Então, o determinante de B, qual é o truque que eu aplico para achar o determinante de B? Mantenho a coluna de A e ao invés de representarmos a coluna de B, os coeficientes, não é, de B, eu represento os termos independentes, porque eu tenho que eliminar a coluna de B. Este é o truque. No determinante de A, eliminei a coluna A e no determinante B, elimino a coluna B. Substituo a coluna B pela coluna dos termos independentes. Esta é a expressão mais simples que eu posso aqui explicar para vocês compreenderem, tá? Então é só substituírem. Tá? Ao invés de B, representam os termos independentes. E C mantém. Mais uma vez, vou aplicar a mesma ideia, método triangular. Então, obtenho a seguinte expressão. Menos 8 mais 16 menos 27, menos, não é, em fatores, menos 32 mais 9 menos 12. Isso é igual a 16. Tá? Mais uma vez, fazem isso em casa com muita calma. Você vai encontrar 16. E por fim, o determinante da matriz em C, vocês vão manter a ordem, só que vocês devem eliminar, não é? Ou seja, vão trocar a coluna dos coeficientes de C pelo termo independente, pela coluna dos termos independentes, tá? Este é o truque que vocês devem aplicar. Mais uma vez, aplica a mesma ideia, triangular, formem 2 triângulos em cada uma das diagonais e obtemos então o seguinte valor. A determinante de C é igual a 26. Encontrada nesse contexto, encontrados os valores, né, dos determinantes, determinante dos coeficientes, determinante de A, de B e C, em diante já posso, portanto, determinar cada um dos valores, né, cada uma das variáveis A, B e C. Então, A é igual ao determinante de A que divide pelo determinante. Nesse contexto, 2 que divide por 2 é igual a 1. E B é igual ao determinante de B que divide pelo determinante. Isto é igual, portanto, a 16 que divide por 2, 16 dividido por 2 é 8. E C, portanto, 26 que divide por 2. 26 que divide por 2 é igual a 13. Encontrados os valores das variáveis A, B e C, vou substituir na minha equação, que é a função dada, para exprimir, nesse contexto, a minha função. Tá? Para vocês saberem como é que é o comportamento desta função. Portanto, obtenho então a seguinte expressão. A função f de x é igual a A é 1, x ao quadrado, mais B, né, B é 8 vezes x, então 8x, mais C é 13. Então, esta é a função f de x dada, não é, pelo gráfico indicado ali anteriormente. Tá? Então, esta função representa uma parábola, não é, que é uma equação também do segundo grau, é praticamente exprimida desta maneira. Se vocês substituírem valores de x e y,
tentarem representar graficamente, vocês vão voltar naquele gráfico anterior. Mas a ideia não é simplesmente exprimir a função, determinar os valores de A, B e C e depois substituir e indicar ali a função. Se não, encontrar o valor da função em menos 2, menos 12, tá? Então, encontrada a função, a expressão da função dada, substitua em x em menos 12. Então, a função em menos 12 será igual a menos 12 ao quadrado mais 8 vezes menos 12 mais 13. E vocês efetuando uma calculadora no rascunho, obterão que a função em menos 12 é igual a 61. Tá? Então, este é o valor da função em menos 12. Encontramos o valor da função em menos 12, que é igual a 61. Resolvemos esse número 10. Caso de dúvida, deixem nos comentários. Tá? Uma ideia, podem resolver aquele sistema usando o método de Gauss ou o método de substituição e depois escrever nos comentários quais são os valores que vocês encontraram. Então vamos para o número 11. Encontrar o ponto máximo da função y igual a x mais 8 ao quadrado, que multiplica por Euler expoente 3 menos x. Portanto, nos foi dada uma função e nos pedem para encontrar o ponto máximo. Como é que nós encontramos o ponto máximo de uma função? O ponto máximo de uma função acha-se inicialmente encontrando a primeira derivada. Isso é o que nós vamos fazer. Portanto, vamos achar a primeira derivada desta função. Atenção que isto é um produto. Então, eu tenho que aplicar a fórmula da derivação do produto, que consiste em derivar inicialmente u vezes v mais u vezes v a derivar. Então, u a derivar, que é x mais 8 ao quadrado, isto é igual a 2, que multiplica por x mais 8, vezes v, mais, não é, u, que é x mais 8 disso ao quadrado, vezes v a derivar. A v a derivar, portanto, Euler expoente u a derivar, isto é igual a u a derivar vezes Euler expoente u. Só que u é 3 menos x. 3 menos x a derivar é igual a menos 1. Então, eu tenho aqui menos, né, x mais 8 tudo isso ao quadrado, que multiplica por Euler expoente 3 menos x. Achada a primeira derivada, eu igualo a primeira derivada a zero para encontrar os zeros da primeira derivada. Este é o truque que vocês devem aplicar para encontrarem os extremos de uma função, porque na realidade o máximo também é um extremo. Tá? Máximo e mínimo são chamados de extremos de uma função. Mas eu quero aqui encontrar máximo, tá? Um dos extremos desta função. Igual a zero a primeira derivada para encontrar então os zeros da primeira derivada. Nesse contexto, essa expressão será igual a zero. O termo mais repetido é Euler expoente 3 menos x. Portanto, evidencio esse termo mais repetido e depois, praticamente, o que é que eu faço? Mando essa expressão no membro direito. Nesse contexto, 0 dividido por Euler expoente 3 menos x é igual a 0. E resta-me apenas 2, que multiplica por x mais 8, menos x mais 8 disso ao quadrado. Evidencio x mais 8. Então, eu tenho aqui x mais 8 em fator, em evidência, que multiplica por quem? 2 menos quem? X mais 8. Menos x mais 8, né? Multiplica esse sinal por dessa expressão e obtenho que menos x menos 8. 2 menos 8, isso é igual a menos 6. Então, obtenho que x mais 8 em fator que multiplica por x mais 6, tá? Igual a 0. Em diante, aqui eu tenho produto de duas expressões igualadas a 0. O que eu tenho que fazer para achar o valor de x e y? Aplico a lei do anulamento do produto. A lei do anulamento do produto diz que dois produtos são nulos se somente se apenas um deles for nulo. Se este for nulo ou este for nulo, então este produto é igual a 0. É um produto nulo. Então digo que x é mais 8 igual a 0 ou x mais 6 igual a 0. Daí que x é igual a menos 8 ou x é igual a menos 6. Encontrados esses dois valores, vou representar esse valor numa reta real para avaliar o sinal da primeira derivada. Saber onde a primeira derivada é positiva ou é negativa e onde ela cresce e decresce. E depois vamos fazer aí uma interpretação sobre o intervalo de crescimento e decrescimento para saber então qual será o ponto máximo da função. Então represento numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito esses dois valores encontrados, tanto menos 8 e menos 6. Depois encontro, portanto, atribuo valores nesses intervalos para estudar o intervalo de crescimento e decrescimento da primeira derivada. Então, atribuo valores desse intervalo, menos 9, menos 7 e 0. Menos 9, substituindo menos 9 na primeira derivada, tá? Aqui eu tenho menos 9 mais 8, menos 1. Tá? Aqui eu tenho menos 2, Euler expoente 3 mais 9 vai dar 12. Então, menos 2, Euler expoente 12. Aqui eu teria
1, tanto porque menos 1 ao quadrado vai dar 1, que multiplica por L expoente 12. Então tenho aqui, portanto, um sinal negativo, tá? Porque menos 2, L expoente 12, tanto menos, não é? L expoente 12, isso é igual a menos 3, tá? L expoente 12. Então tem um sinal negativo, substituindo menos 7, portanto, teria positivo, vocês podem verificar em casa, e substituindo o 0, tanto eu teria negativo, tá? Negativo, positivo, negativo. O que é que eu tenho aqui? Que de menos infinito a menos 8, a função decresce, tá? A função decresce nesse intervalo. De menos 8 a menos 6, a função cresce. E de menos 6 a mais infinito, a função volta a decrescer. Onde a função, no ponto em que a função muda de sinal de negativo para positivo, aqui eu tenho um mínimo, tá? Porque ela vai decrescer. Então tenho aqui, não é, um vale. E no ponto em que a função muda de sinal de positivo para negativo, eu tenho um máximo. Pois eu tenho aqui, não é, uma montanha, não é, uma convexidade, tá? Podemos assim considerar montanha, né? Sim, em termos entre parênteses, tá? Então, no ponto menos 6, uma vez que a função, a primeira derivada muda de sinal de positivo para negativo, então aqui eu tenho, não é, uma convexidade, a função cresce. Então, tenho aqui decrescimento e crescimento e depois volta a decrescer. Como nos pedem para encontrar o ponto máximo, então o ponto máximo é aquele ponto em x, não é? X máximo é aquele ponto que a primeira derivada muda de sinal de positivo para negativo. Então, o ponto máximo é este, o menos 6, tá? Quer dizer, o ponto máximo aqui é x máximo. Não é o ponto máximo com coordenadas x máximo e y máximo. Na realidade, esta é uma interpretação que aqui os russos fazem, tá? Porque este é um exame estadual unificado da Rússia. Então, eles simplesmente precisam de um único valor, que é o x máximo. Mas para outros países, você tem que apresentar as duas coordenadas, x máximo e y máximo. Este sim é o ponto máximo. Para encontrar o y máximo, basta substituírem o valor de x máximo na função inicial, encontrar então o y máximo. E depois podem exprimir o ponto máximo com coordenadas x máximo e y máximo. Mas para os russos, simplesmente encontramos este valor de x máximo. Então, podemos dizer que x máximo é igual a menos 6, tá? Este é o valor de x máximo, é o ponto máximo desta função. Assim resolvemos os exercícios, portanto, a primeira parte do exame estadual unificado da Rússia, não é? Que consistiu em 11 exercícios. E no próximo vídeo vamos resolver a segunda parte, que é uma parte mais interessante, não é, deste exame, onde temos ali geometria, nós temos trigonometria, temos planimetria e a teoria dos números. Então a segunda parte vale a pena vocês assistirem. Então, se você acabou de cair de parapente neste canal, um abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar atualizado, para receber a notificação da segunda parte deste teste. É um teste muito interessante, portanto vale a pena assistir a segunda parte. E para os inscritos, um abraço e fique ligado a este canal e espero-te no próximo vídeo. Muito obrigado. No caso de dúvida, escreva aí nos comentários uma opinião, escreva aí nos comentários. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.